Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, atualizando um pouco as intenções dessa Santa Missa, nossa consciência, em primeiro lugar, e esse vai ser o tema da homilia, estamos rezando pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. Em segundo lugar, Feliz Dia das Mães. Vamos colocar as intenções mais conscientes. Quem de vocês, seja aqui na igreja, seja acompanhando no YouTube, tem a mãe que já é falecida? Levanta a mão. Muito bem. Essa missa é na intenção da alma de sua mãe e de outras mães que você queira acrescentar já falecidas. Uma avó, uma bisavó, uma tia que foi mãe, mas que você quer trazer aqui, uma irmã. Vamos colocar as mães falecidas no altar de Deus. Hoje o Papa Leão XIV, ao falar das mães na Praça de São Pedro, levemente, quem observa bem, nota que ele se emocionou quando falou das mães falecidas. Que graça e que maravilha teria sido se a mãe dele estivesse viva. Difícil um Papa que tem a mãe viva, né? Mas se a mãe dele, para ver o filho lá do céu, ela olha para o filho aqui na terra e diz: nossa, olha onde meu filho chegou. Quem diria? Nesses dias, vendo a entrevista dos irmãos do Papa, um deles diz assim: olha, eu recebi a notícia, mas eu não queria acreditar, porque não era possível. Não era possível, né? Que agora meu irmão é o Papa. Então, celebramos pelas mães falecidas. Celebramos também por você que hoje, por alguma razão, não vai poder dar um abraço na sua mãe, porque sua mãe está longe, né? Em algum lugar, alguma situação que você, por alguma razão, não vai poder encontrá-la. Então, todas as mães que não poderão hoje, por alguma razão, abraçar os seus filhos, vamos rezar por essas mães e por esses filhos, que Deus envie lá um anjo para abraçá-la. Envia seu anjo da guarda lá para abraçar sua mãe, né? Que Deus dê a essas mães muitas graças, as mães que nós não poderemos encontrar no dia de hoje. Também eu gostaria de rezar de forma especial pelas mães que estão aqui na igreja e pelas mães que nos seguem no YouTube. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Cadê as mães? Muito bem. Deus as abençoe abundantemente. E é claro, se a sua mãe é viva, se você vai encontrá-la hoje, mas ela não está aqui na igreja, bom, ela também está incluída, então vamos colocar todas as mães, né, que nós trazemos no nosso coração. A Eucaristia alarga, né? Aqui as nossas intenções cobrem uma multidão. Grande alegria. Nós celebramos o domingo do Bom Pastor, quarto domingo
do tempo pascal, né? E é uma grande alegria nós termos o primeiro domingo do Papa Leão XIV, nosso pastor. É importante nós entendermos o que é ter um Papa. Então, a breve catequese sobre o Papa, para nós entendermos por que aqui é necessário que nós reconheçamos o Papa e por que é que a nossa salvação depende de nós estarmos em comunhão com Ele. Quando nós vemos o brasão do Papa, todo brasão de Papa tem duas chaves. Uma chave dourada e outra chave prateada. O que são essas duas chaves? Quer dizer o seguinte, que o Papa tem nesta terra, atenção, nesta terra, o Papa não está acima de Deus, ok? Ele não está acima de Jesus Cristo. Ele não está acima da Santíssima Trindade, ele não é o Senhor do céu e da terra, ele não é um Deus, ele é um ministro de Deus, mas é o mais alto e supremo ministro de Deus, ele é o servidor. Como diz o Papa Gregório Magno, São Gregório Magno, servus servorum Dei. Ele é o servo dos servos de Deus. Quer dizer o seguinte, nesta terra não há autoridade acima do Papa. Ponto. A autoridade dele é suprema. Não quer dizer que a vontade do... Porque, atenção aqui, as pessoas confundem, as pessoas ficam até com medo de professar a fé no Papa, porque acham que estão dando poder demais para um ser humano, né? Mas não somos nós que estamos dando poder, foi Jesus quem deu, né, o poder ao Papa. Então, antes de falar da autoridade do Papa, nós precisamos entender o seguinte, vamos lá, vamos entender essa história de igreja. Hoje é dia das mães, vamos partir de uma analogia com as mães. Desde que eu fui concebido no ventre da minha mãe, eu tenho a mesma carga genética, o mesmo DNA, a mesma identidade. Sim ou não? Quando eu era uma única célula no ventre da minha mãe, eu era bem diferente desse adulto careca que está aqui na frente de vocês. Sim ou não? Mas é a mesma pessoa, sim ou não? Houve continuidade. Tem, vamos usar essa palavra aqui, DNA, né? Estou usando um exemplo bem concreto, não poderia falar de metafísica aqui, mas vou falar de uma coisa física, DNA. É a mesma identidade. É a mesma pessoa que está lá desde o ventre da mãe. Mudou, se transformou, cresceu, saiu da barriga, aprendeu a andar, né? Aprendeu a falar. Tudo isso, mas é a mesma identidade. A igreja de Cristo é a mesma, ontem, hoje e sempre. E aquilo que garante esta identidade, né? Uma das coisas que mais garantem essa identidade é a doutrina da fé. Fé e moral. A mesma fé que nós professamos é a fé dos apóstolos. Nós estamos na igreja e nós somos católicos, como católico era São Pedro, como católico era São Paulo, como católico era o Papa Leão XIV citou na sua primeira homilia, Santo Inácio de Antioquia. Como católico era, ele citou na sua primeira aparição em público, Santo Agostinho.
Como católico era, ele citou hoje de manhã, vocês estão vendo já que vai ser o Papa dos padres da igreja. Como agostiniano, ele cita os padres da igreja, assim, toda hora tira da manga uma citação dos padres da igreja. Como católico era o Papa São Gregório Magno, que ele citou hoje de manhã, no Regina Coeli. Como católico é Santo Tomás de Aquino, é Santo Inácio, fundador dos jesuítas, Papa Francisco, não é? Como católico é São João Bosco, nós aqui de Cuiabá, os salesianos, católico. Vejam, é a mesma igreja, é o mesmo DNA, é a mesma fé. Eu creio no que cria São Pedro, eu creio no que cria Santo Inácio de Antioquia, e assim por diante, é a mesma fé. Pode ser que não com a mesma clareza em todos os estágios. Por exemplo, quando no século XIX o Papa Pio IX, com a definição infalível, pôs fim ao debate a respeito da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dizendo infalivelmente que Nossa Senhora era imaculada. O que é que aconteceu ali? Aconteceu o seguinte: a igreja sempre creu que Nossa Senhora era imaculada, mas havia nos católicos uma perplexidade teológica, uma dificuldade teológica. Como é possível que ela seja ao mesmo tempo imaculada e ao mesmo tempo salva por Jesus Cristo? Jesus é o Salvador de Maria. Jesus também teve uma mãe que era imaculada. Se ela era imaculada, como é que ela pode ser salva? Se ela foi salva, como é que ela podia ser imaculada? Isso era uma dificuldade. Nós católicos, durante séculos, cremos essas duas coisas ao mesmo tempo, enquanto os teólogos se arrancavam as barbas num debate. O Papa Pio IX pôs fim ao debate, chegou e disse: é isso aqui, pronto, acabou, fica quieto, a nossa fé é essa aqui. Como você vai explicar? Você se vira aí nos 30. Eu vou dar no meu documento aqui uma explicação teológica, mas não é isso que vincula. O que vincula é o que eu estou dizendo, ponto, acabou. Todo católico crê que Nossa Senhora é ao mesmo tempo imaculada e foi ao mesmo tempo salva por Jesus. Assim como a gente crê que Deus é um só e ao mesmo tempo são 3 pessoas. Como que você explica isso? Não precisa explicar. Creia, pronto, acabou. Deixa os teólogos explicarem. Vejam, durante 2000 anos nós cremos isso, mas houve um tempo lá na Idade Média, nos debates entre os franciscanos e os dominicanos, houve um momento de hesitação em que a fé da igreja estava no mesmo lugar, mas os teólogos dificilmente explicavam. O Papa usou a chave e disse: está aqui, vincula. O que ligares na terra será ligado no céu. Então vejam, a primeira coisa que você tem que entender antes de entender o Papa, é que a igreja não é uma metamorfose ambulante. Por quê? Porque esses dias, porque foi eleito um Papa americano, a mídia americana, em debates viscerais, se arrancando os cabelos, mas parece que ele é pró-vida, parece que ele é contra o aborto. Hello? Todos os papas serão contra o aborto. Não vai mudar, gente. O Papa Leão XIV é contra o aborto, como era contra, o Papa Francisco era contra o aborto, o Papa Bento XVI, e o Papa João Paulo II, e o João Paulo I, e o Paulo VI, e o João XXIII, todos, os 267. É que as pessoas são tontas e acham que um Papa é Deus criador do céu e da terra. Ele diz, fiat lux, e a luz se faz.
que ele diz: não existe mais a gravidade e as coisas param de cair. Que ele diz: homem não é homem, mulher não é mulher, e para de ser. Gente, isso não seria um papa, isso seria um Deus. Está claro isso? O Papa é a suprema autoridade nesta terra. Mas ele não está acima de... Ele não é a suprema autoridade, ponto. Ele é a suprema autoridade nessa terra. Difícil entender isso? É difícil entender que a suprema autoridade nesta terra não é a suprema autoridade em absoluto. A suprema autoridade é Deus. O Papa é o servo de Deus. Agora, ele está acima dos bispos, acima dos concílios, acima de todos os seres humanos nessa terra. E um concílio ou o colégio dos bispos tem a suprema autoridade? Sim, se o Papa estiver lá. Se o Papa não estiver lá, eles não têm a suprema autoridade. A autoridade que um Papa tem agindo sozinho é idêntica à autoridade que um concílio tem agindo com o Papa. É também suprema autoridade. O colégio episcopal tem a suprema autoridade, mas o Papa está necessariamente dentro do colégio episcopal, senão aquilo não é o colégio episcopal, aquilo é um grupo de bispos cismáticos. Está entendendo? Então, primeira coisa que, vamos lá, ideias claras, senão a gente precisa, senão fica doido. O Papa não é um fundador da igreja. O Papa não é o criador do céu e da terra. Ok? Ele é a suprema autoridade, mas ele não muda as leis da natureza, ele não muda a revelação divina, ele não muda os dogmas que já foram fixados. Ele não tem esse poder. Assim como Deus não pode contradizer a si mesmo, nos diz São Paulo, um Papa não pode, num magistério autêntico, contradizer o magistério autêntico que veio antes. Vejam, então a igreja não é uma metamorfose ambulante, ao mesmo tempo, a igreja não é uma pedra. Então aqui nós temos dois erros extremos. Dos tradicionalistas que acham que a fé da igreja é uma pedra, porque ela é imutável, uma coisa morta. E dos revolucionários que acham que a igreja é como Hegel, uma metamorfose, tese, antítese, síntese, vai mudando. A cada geração é uma fé diferente, é uma igreja diferente, com uma organização diferente, com um jeito diferente, e tudo diferente, tudo muda. As duas coisas estão erradas. A igreja é viva, a sua fé é viva e sempre a mesma. Viva. É a mesma, viva, como eu sou o mesmo, vivo. Desde que eu estou do ventre da minha mãe até hoje, estou vivo. Eu posso passar, por enquanto não passei, graças a Deus, mas eu posso passar por perigos de morte. Uma pessoa pode passar por um perigo mortal, sim ou não? Se ela sobrevive, ela continua a mesma pessoa, como identidade, embora tenha saído enriquecida daquela crise, talvez, uma pessoa saiu melhor, saiu mais
mais santa, ou às vezes saiu pior, saiu sem virtude, etc, etc. A igreja também tem crises na sua história, mas ela é sempre a mesma. Ela sobrevive, ela não perecerá, non prevalebunt. A igreja pode estar muito bem de saúde, obrigado, ou moribunda na UTI, ela não morrerá. A igreja é eterna. A igreja não passará. Non prevalebunt. Esta é a fé que nós temos na igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não é, como dizem os revolucionários, uma metamorfose ambulante, onde tudo muda e tudo é instável, tudo é líquido. A igreja de Cristo não é uma pedra ou uma peça de museu, como dizem os tradicionalistas, onde tudo está fixo, mumificado e inalterável. A igreja é viva, mantém sua identidade. Pode ser que ela passe por períodos maravilhosos em que ela seja esplendorosa, quase um sinal visível do Cristo transfigurado. Pode ser que ela passe por momentos de crise em que ela esteja desfigurada, como o Cristo na cruz. Mas ela não morrerá. Pode ser que passe por momentos em que ela aparentemente esteja morta aos olhos dos homens, aos olhos da carne, esteja moribunda. Mas a igreja de Cristo, nosso Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão. Então, antes de crer no Papa, a gente precisa dar um passo atrás e crer na igreja. A igreja una, santa, católica, apostólica. Professar a fé, pertencer a essa igreja é nosso dever e nossa salvação. Amém? Muito bem. Dito isto, aí nós podemos falar do Papa. Veja como mudou de contexto. Só de dizer, assim, parecia, mas para que o senhor fica chovendo no molhado? É que se a gente não diz isso, uma pessoa incauta fica pensando que o Papa é um negócio absoluto que está pairando no ar aí sozinho. Não, gente, ele é um membro da igreja, ele é a suprema autoridade da igreja visível, mas ele faz parte desse corpo. Está claro? Então o que acontece é o seguinte: Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Quem são essas duas chaves? Não é? A gente geralmente diz, é uma forma pedagógica de explicar, que o Papa ele tem uma chave dourada, que é o poder magisterial, de que nos momentos de maior necessidade, ele atesta infalivelmente onde está a fé da igreja, quando ele faz declarações ex cátedra. No momento de uma crise protestante, os protestantes dizem: Jesus não está na Eucaristia. O Papa reúne o concílio de Trento e então, usando o poder das chaves, junto com os bispos, mas é o poder do Papa, ele declara a suprema autoridade da igreja, que é o Papa, inadequadamente distinto do colégio dos bispos, como diz o Vaticano II. O Papa então diz: não, Lutero, você está errado. Não, Calvino, você está errado. Não, Zwinglio, você está errado. Jesus está verdadeiramente, consubstancialmente presente nas aparências de pão e de vinho, e isto é a doutrina católica. E quem disser isso, anátema sit, não está não está dentro da igreja, está fora. Isso é uma caridade do Papa. O Papa então, ele exerce esse poder, essa chave, a chave dourada é a chave em que ele pode, em momentos críticos da vida da igreja, usar a chave
e definir um dogma. Qual é a outra chave? A chave prateada é a chave da jurisdição universal. O poder de governo quer dizer o seguinte: o Papa, lá de Roma, pode decretar uma coisa sobre o padre Paulo Ricardo sem pedir licença a Dom Mário. Não quer dizer que o Papa, nesse caso, a chave é prateada, não é dourada. Não quer dizer que o Papa é inerrável. O Papa pode tomar uma decisão jurídica imprudente e errada, mas ele mandou, a água parou, ninguém pode apelar, não tem autoridade superior a ele. Então, para desfazer um erro que essa autoridade do Papa fez, só um outro Papa. Um Papa pode tomar uma decisão errada, Deus me livre, mas pode acontecer. Com o poder da chave da jurisdição, punir quem não devia punir, promover o que não devia promover, mas ele tem autoridade. E eu devo obedecer. Para desfazer isso, só um outro Papa. Eu não posso apelar para um concílio, eu não posso apelar para a conferência episcopal, eu não posso apelar para o meu bispo, eu não posso apelar para ninguém. Não existe autoridade acima do Papa. Isso, por que Jesus deu isso a São Pedro? Porque Jesus sabia que a igreja ia crescer e se espalhar pelo mundo inteiro. Então, se você chega e diz, a igreja católica espalhada pelo mundo, você fica com um negócio assim meio sem endereço. Então, se eu sou obrigado a pertencer à igreja católica para a salvação da minha alma, eu preciso saber onde está o endereço visível da igreja de Cristo. Eu não posso dizer que a igreja de Cristo é constituída somente nesse mundo por aqueles que têm fé católica. Esse é o erro dos protestantes e dos tradicionalistas. Se eu tenho a fé íntegra, eu sou da igreja de Cristo. Esse Papa modernista aí, não vou obedecer ele não, porque eu sei qual é o caminho correto. Você está fazendo como fazem os protestantes. Você está fazendo como fazem os protestantes. Onde a minha fé é o critério, porque eu tenho a fé reta e eu julgo o Papa. E eu digo onde está a igreja. Não, a igreja está onde está Pedro. Às vezes essa igreja está gloriosa e tranquila. Às vezes ela está em crise e em estado de guerra, mas é a igreja de Cristo. Se a barca de Pedro está singrando um mar sereno e sem ondas, tranquilamente, beleza, é a barca de Pedro. Se a barca de Pedro está no meio de uma tempestade, perigando de sossobrar, e Jesus parece estar dormindo, ela continua sendo a barca de Pedro. Mesmo que os fiéis dentro da igreja fiquem dizendo, Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus pareça não se importar, mas é só aparência, porque Ele é o Senhor da igreja. Houve momentos de grande triunfo da fé católica. Houve momentos de grande crise. Houve momentos em que o Papa providencialmente agiu para salvar a identidade da fé dos fiéis. Houve momentos em que o Papa miseravelmente se omitiu. Mas nós cremos que este homem, seja ele, sei lá,
um papa como os papas do Concílio de Trento, ou Pio IX, que no Concílio Vaticano II debelou heresias, que beleza! Ou seja, ele é um papa desencontrado, como o Papa Honório. Papa Honório tinha uma heresia que estava massacrando a igreja, chamada monotelismo. Ele querendo fazer corpo mole, não querendo brigar com o patriarca de Constantinopla, né? O patriarca Sérgio, resolveu se expressar de forma ambígua para agradar todo mundo, um negócio assim, não é, talvez, quem sabe. Ele não era herege. Mas depois vieram outros papas. Quem julga um papa é outro papa. Não é o Padre Paulo. Não é você. Quem julga um papa é outro papa. Depois veio o papa seguinte e chegou e disse: olha, Honório foi um fracasso. Porque ele deveria ter debelado a heresia, ele favoreceu as heresias. Pronto. Já aconteceu isso. Estou dando exemplos para vocês entenderem que nós cremos em quem é o Papa. Ele tem a suprema autoridade na igreja, que ele use essa suprema autoridade. A chave prateada, prudentemente ou não, não sei, só sei que não posso apelar a outro acima dele. O que eu tenho que fazer, se eu acho que foi injusto, é obedecer, desde que ele, atenção, né? Desde que ele não mande nada contra os mandamentos de Deus. Se um papa me mandar pecar, eu não vou obedecer, está claro isso? Ele não é Deus. Ficou claro lá no início da homilia, sim ou não? Ele não é Deus. Não me mande pecar. Mas se ele me manda um negócio que eu acho que está sendo injusto comigo, não sei o que, etc. Eu acho que não é bem assim, eu não tenho para onde apelar. Eu só posso esperar um outro papa. Porque eu não tenho só autoridade acima dele. Esse é o poder da chave prateada. O poder da chave dourada quer dizer que quando um papa, com o carisma da infalibilidade, diz: a doutrina é esta, acabou, cara. Não tem apelo. Pode acontecer que ele diga onde está a doutrina de forma menos feliz e deixe os católicos meio... Mas como é que eu concilio isso que ele declarou com aquilo outro lá? É como, por exemplo, muitos católicos ficavam pensando: mas como é que eu posso conciliar que Maria é imaculada e que Maria foi salva por Jesus? E aí a pessoa fica em suspensão de julgamento com relação a essas coisas, mas mesmo assim, como o fiel católico diz: olha, eu não entendo direito, mas eu creio no que a igreja crê, pronto e acabou, está assinado e não vou ficar... Não, veja, não existe, para nós católicos, não existe vacilo. A nossa fé é a fé da igreja, ponto. Mesmo que você não entenda muito qual é a fé da igreja, você vai esclarecendo a sua ideia, a sua cabeça vai ficando mais clara qual é a fé da igreja com o tempo. Você crê no que crê a igreja. Se a igreja crê, estou crendo. Pode ser que com o tempo você vai esclarecendo qual é a fé da igreja. Então, qual é a igreja de Cristo? É onde está o sucessor de Pedro. O apóstolo Pedro morreu em Roma. Ele está enterrado em Roma, no pé de uma colina chamada Vaticano. No pé de um morro, lá de Roma, chamado Vaticano, tem um túmulo. Para aquele túmulo se dirige o olhar da cristandade.
Lá morreu Pedro, e o bispo que for bispo daquele lugar é o sucessor de Pedro, porque Cristo dá a ele as chaves. O que é que nós assistimos nesses dias? Nós assistimos a um grupo de cardeais eleger oficialmente, legalmente, canonicamente, o bispo de Roma. Atenção, os cardeais não dão ao Papa o poder das chaves, eles não têm. O povo não dá ao Papa o poder das chaves, nós não temos esse poder. Os bispos não dão ao Papa o poder das chaves, os bispos não têm esse poder. Este poder é de Cristo, e ele é dado ao homem que é legalmente escolhido como bispo de Roma. O que os senhores cardeais fizeram foi designar legalmente quem é o bispo de Roma. Uma vez que o cardeal Roberto Francisco Prevost, Robert Francis Prevost, interpelado dentro da Capela Sistina, respondeu à pergunta: tu aceitas a eleição legitimamente feita, né, que te designa como o Papa? Você aceita isso? Você aceita essa eleição? Naquele momento, atenção, não quando os cardeais votaram. O voto de cardeal não é capaz de produzir um Papa. O que produz o Papa é um poder divino. Os cardeais escolheram legalmente o Papa. Quando foi perguntado na Capela Sistina a Roberto Francisco: tu aceitas? E ele disse: aceito. Naquele momento, Cristo Deus, Senhor do céu e da terra, disse: tu és Pedro. Essa é a nossa fé. E a certeza que nós temos que ele é o verdadeiro Papa está no fato de que os cardeais, incontestes, unânimes, todos dizem: é ele que foi eleito. Ah, não gostei. Problema seu, meu bem. Ah, mas eles podiam ter eleito alguém melhor. Veja, a igreja não exige de nós que nós achemos que aquela foi a melhor escolha. Você não precisa ter fé nisso. Você poderia dizer: não, podia ter eleito um outro. Eu acho que fizeram uma excelente escolha, mas você não é obrigado a concordar. Você podia dizer: podia ter escolhido um melhor. A igreja não exige que você ache que os cardeais escolheram o melhor. Você pode discordar disso. O que você não pode é discordar que ele foi legitimamente eleito, que ele aceitou e que ao aceitar ele tornou-se a suprema autoridade visível neste mundo, na Igreja Católica. Ele recebeu o poder das chaves. A chave dourada tem a garantia de que em certas ocasiões, quando ele usa aquela chave dourada para definições infalíveis, tem infalibilidade.
em outras ocasiões que ele usar a chave dourada, nós temos que claramente aceitar tudo que ele nos ensina. Se nós ficarmos em perplexidade, sem saber conciliar o que ele está dizendo com o que os outros disseram antes, nós podemos ficar suspensos em dúvida aqui, sem saber. Espera lá, esclarece para nós aqui, como é que isso que você está dizendo se concilia com aquilo que o outro Papa disse. Não, não estou julgando, eu só estou perplexo porque eu ainda não sei como que, eu estou em estado de dúvida, como que isso encaixa. O Papa é que tem que cumprir o ministério de esforçar e esclarecer como é que isso que ele está ensinando agora casa com aquilo que estava ensinado antes. E nós temos que fazer um esforço de tentar conciliar. Também nós, de tentar explicar as coisas conciliando, não desagregando. E assim nós cremos que ele também tem esse poder da chave prateada, poder da suprema jurisdição. Por quê? Porque a igreja não pode ser mantida unida se alguém não tiver a suprema autoridade de uni-la também juridicamente. Senão vira uma casa de confusão. E vira uma confusão. Então, espero ter jogado um pouco de luz sobre essa realidade do Papa. Teria muito mais coisa para dizer. Nós, no meio da tristeza e do luto pela morte do Papa Francisco, agora nos alegramos com a eleição do novo Papa, o Papa Leão XIV. Que Deus o conserve, que Deus o anime, que Deus o proteja das mãos dos inimigos da fé católica. Porque Jesus, é nosso dever rezar por ele, porque Jesus garantiu àquele que é Pedro, e a todos nós, portanto, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja de Cristo, cuja fé é esclarecida, confirmada e atestada pelo sucessor de Pedro. Amém. Creio em Deus Pai,